Começa. Já tá filmando? Menino, porque esse outro veio todo arrumado. É porque hoje é apresentação. Já tá filmando isso aqui? Já tá filmando? Eu não sei, acho que tá. Pedi pra ele vai sentar aqui. Já tá fumando. Já? Tá filmando agora? Eu tô filmando isso daqui, é? Deve estar. Arthur! Tá filmando já? Isso aqui Era era pra você bacana. soltar com vontade. É, só que ele não pega. Aí quando pega, a gente tem que aproveitar, tá entendendo? Que a internet é daqui. Deixa eu chegar que eu tô tentando abrir um vídeo. Pode ter. É no YouTube? O YouTube não tá vindo mais aqui. Agora eu pensei que era porque a internet tava ruim. Deu oi. Não sei pra mim, o idiotice. Eu vou reclamar. A palestra com certeza que ele já estava se achando. Só vem com aquela camisa da Ampu. Camisa, é. Olha, você não tire o brilho dele. É. Deixa o cara triste não. Eita, e tá tudo. Estão tudo Ei, ruim daí. e tá tudo gravado. Eu digo a ele, oxe. Tá tudo gravado. O cara É, vive de ressaca ele. Tu tava no IF, né? Do São Gonçalo? Aí não tá mais lá não. Não, agora eu sou efetiva da UFRS. Só que eu dou aula para a Escola Agrícola de Jundiaí. Que é ensino médio. É a mesma coisa do IF, é equipe integrada. Eu dou aula lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, hoje aqui estamos para realizar o evento, uma produção do Centro Acadêmico de História, né? O tema dessa palestra vai ser Desafios para o Feminismo em Tempos Conservadores. Vale pensar. Boa tarde, então eu vou passar para a abertura, né, com a Aline. E no final da palestra vamos abrir discussões, né, em duas etapas. A primeira etapa com 3 questões e a segunda com mais 3. E caso venha dar tempo, a gente abre mais outra etapa, tá ok? Boa tarde a todas e a todos. Quero convidar para compor a mesa Maiara Juliana Gonçalves da Silva. Ela é formada em História, bacharel de licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui mestrado em História, realizado no programa de pós-graduação de História e Espaço na mesma instituição, no qual desenvolveu uma pesquisa sobre a vida intelectual literária na cidade de Natal, dos anos 1889 a 1930. Atualmente, Maiara Juliana Gonçalves da Silva é professora adjunta de História da UFRN e desenvolve pesquisa sobre o movimento feminista natalense no início do século XX. Também é militante do coletivo feminista Núcleo Amélias, da Marcha Mundial das Mulheres. Aí damos início.
O desafio para o feminismo em tempos conservadores. Passadas para a Julia. Boa tarde a todos e a todas presentes. Gostaria de agradecer ao CA de História, né, pela iniciativa de chamar, né, para o debate, abrir um espaço de discussão que possa, né, falar um pouco sobre feminismo e tempos conservadores. Né, a gente que está vivendo alguns tempos sombrios, né, ultimamente. E por isso que eu escolhi, né, quando fui convidada, trazer um pouco sobre quais são os desafios que o feminismo enfrenta nos dias de hoje. E assim, como eu sou professora, então, para me policiar mais, né, eu escrevi aqui um texto e aí eu vou, né, conversando um pouco com vocês e vou pausando, porque se deixar à vontade a gente fica aqui falando até 8 horas da noite, né? Então, assim, para, né, respeitar, né, o tempo, então eu vou, né, calmamente lendo a composição que eu fiz para essa tarde e fazendo algumas pausas e, como os colegas falaram, no final a gente abre para debate. Né? Quando eu fui convidada pelo CA, pensei em construir a minha fala de hoje levando em consideração 3 coisas: o meu lugar de fala, enquanto mulher negra e historiadora, a minha experiência na militância feminista e os últimos acontecimentos nos quais todos nós estamos inseridos. A fala que se propõe a pensar feminismo nos tempos atuais, a qual eu chamo de tempos conservadores, no sentido moral e político, será dividida nos seguintes momentos. No primeiro momento, eu pretendo fazer uma breve historicização dos movimentos das mulheres na história, seguido por algumas ocorrências na contemporaneidade que são verdadeiros desafios à luta feminista e, por fim, uma alternativa para transpormos tais desafios. Inicialmente, é importante distinguir 2 termos importantes para a compreensão da minha fala de hoje, que é o movimento feminista e o movimento de mulheres. Passa aí o slide, por favor. Pode passar. O feminismo aqui significa um movimento coletivo de mulheres a partir da segunda metade do século XX. Uma luta que emerge no momento em que as mulheres se reconhecem como oprimidas por um determinado sistema. Pode-se dizer que a reivindicação de seus direitos é fruto de um descompasso entre os princípios de igualdade e a realidade desigual no qual elas estão inseridas. Os chamados direitos universais caberiam, então, exclusivamente aos homens, e não aos homens e às mulheres como um todo. Então, tenho como feminismo como um movimento historicamente localizado. Em contrapartida, existem grupos de mulheres que rejeitam a qualificação feminista. Segundo Dominique Schweber, falar de movimento feminista permite designar sobre a mesma denominação diferentes formas de movimentos de mulheres. O feminismo liberal, o feminismo radical, o feminismo marxista ou socialista, o movimento de mulheres negras, mulheres lésbicas, entre outros movimentos da atualidade. Já falar de movimentos de mulheres corresponde às mobilizações de mulheres com um objetivo comum, que pode não ser relacionado à luta contra um sistema opressor, como, por exemplo, o movimento de mulheres camponesas. O movimento feminista é distinguido em pelo menos 2 grandes ondas históricas. A primeira onda, que transcorre na segunda metade do século XIX ao início do século XX, que apresenta reivindicações ao direito ao voto, sobretudo na América do Norte, né, Estados Unidos da América, no caso, e na Europa. A segunda, entre os anos de 1960 a 1970, qualificada como neofeminismo, por historiadoras como Michel Perrault, envolvendo demandas por direitos iguais, que abrange um conjunto de atividades sociais. No caso, aí se estende a família, trabalho, sobretudo a questão da sexualidade. Outras autoras, como por exemplo a antropóloga Carla Garcia, que tem até um livro muito interessante chamado Breve História do Feminismo, que é bem fininho, né, para quem quiser entender mais, é bem um beabá, né, esse livro dela, destaca 3 ondas feministas, considerando as décadas de 1920 e 1940 como importantes na luta das mulheres.
O movimento feminista da década de 1970 prolonga as expectativas do movimento feminista do século XIX, ao levantar bandeiras, por exemplo, que questionam a individuação do sujeito, a autonomia sexual feminina e a não maternidade. É importante acrescentar nesta historicização que há na historiografia ainda lacunas dos movimentos feministas entre as décadas de 1930 e 1960. E aí, gente, fica um convite, quando a gente fala de Rio Grande do Norte, um ponto bem específico, a gente tem muito ali a atuação de Nízia Floresta, então ali no século XIX, e até quando o Rio Grande do Norte vai fazer um movimento protagonista, sobretudo da campanha, pelo voto feminino, ali em 1930, entre o fim do século XIX e 1930, a gente tem uma verdadeira lacuna. Parece que some a história da emancipação dessa mulher no Rio Grande do Norte, e parece que ela só volta lá na década de 1920 a 1930. O trabalho que eu estou, na verdade, o projeto de pesquisa, das minhas pretensões de doutorado, é exatamente pesquisar sobre essa lacuna. Porque você vai ter um movimento emancipador nessa época, sobretudo de mulheres que estão produzindo periódicos femininos, como, por exemplo, a revista Via Láctea, que é uma revista ali de 1914, onde exclusivamente as mulheres vão escrever, e tem mulheres que estão questionando algumas coisas colocadas por essa sociedade natalense, ali no início da década de 10, 1920. Então, quem quiser se aventurar, tem muita coisa ainda, sobretudo o pessoal de história, para se pesquisar nessa época que fala sobre emancipação e feminismo. Dando continuidade à historicização sobre os anos 70, é neste momento que o movimento feminista vai questionar, pôr em dúvida, interrogar os domínios do político e não apenas novas demandas de reivindicação. Não é à toa que a bandeira desse movimento será: o privado é político, porque o político pertence à esfera pública. Os movimentos feministas passam a ser inseridos nos movimentos multiculturalistas das décadas seguintes, 80 e 1990. Por exemplo, o movimento Black Power. Uma vez que vão questionar que aqueles direitos universais, na verdade, são direitos dominantes. Quando me refiro aos movimentos feministas, falo propositalmente no plural, porque é nessa época que temos um processo interessante dentro desses movimentos. Se por um lado eu tenho o surgimento da faceta Sisterhood is Power, ou a sororidade é poderosa, por outro lado, eu tenho a sororidade como ponto questionável, uma vez que a igualdade dentro dele não é um consenso. É, por exemplo, nessa época que eu tenho a emergência dos feminismos, do feminismo branco, negro, lésbico. A diferença dentro de uma pretensa igualdade. Portanto, o movimento feminista pode ser pensado como uma filosofia política, porque tem a ver com uma tomada de consciência coletiva de mulheres, e o movimento social devido à sua longa duração na história. Ao longo de séculos, mulheres se mobilizaram, ora em nome de suas igualdades, ora em nome de suas diferenças, ora por injustiças de quem eram vítimas. Isso faz do feminismo um movimento social que luta contra a opressão sistemática feita por algo chamado de patriarcado. Pode passar, por favor. Pode passar. Se conceituarmos patriarcado no campo semântico, encontraremos alguns significados. No dicionário, o primeiro significado do verbete corresponde ao âmbito religioso. No patriarcado, corresponde às palavras gregas pater, de pai, e arque, origem e comando. E nesse caso, quando o sentido religioso fala de patriarcado,